Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Amém? Você pode ficar de pé só um pouquinho? Eu queria que você abraçasse 5 pessoas, mas fique bem à vontade. Se tiver um pai perto de você, dê um abraço forte, fala Feliz Dia dos Pais. Amém. Pode abraçar, amado. Glória a Deus. Depois que você abraçou essas pessoas aí, hoje eu fui modesto, né? Eu pedi para abraçar só 5, porque nós vamos ter a ceia mais tarde, daqui a pouco, e nós vamos ainda ter um momento para a gente poder ministrar a vida uns dos outros, e é muito importante que isso aconteça. Depois que você abraçou, você pode sentar. Queria falar da nossa livraria bem rapidinho. Eu peguei alguns exemplares aqui que eu gosto muito, né? Aproveitando o Dia dos Pais, quem sabe você pode estar presenteando aí o seu pai ou algum pai que você queira presentear. Eu gosto muito desse livro, o nome dele é Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele é do Leonard Ravenhill, ele é um avivalista que viveu nesse tempo. E esse livro foi escrito em 1959. Só que se você ler ele, você vai achar que ele está falando da igreja de hoje de uma forma muito profunda. Então eu aconselho você a ler esse livro. É um livro muito rápido, ele é pequenininho. Os capítulos têm 2, 3 páginas só. Então é muito importante que a gente entenda o papel que a gente tem no reino, né? E esse livro vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu aconselho você a estar lendo esse livro. Esse livro chama Metanoia. Traz uma reforma para a nossa mente. Não sei se você sabe, mas essa expressão metanoia é a mesma expressão quando João Batista prega, ele fala arrependei-vos. Essa expressão é metanoia, mudança de mentalidade, muda a forma de você pensar. E muitas vezes, irmãos, a gente aceita Jesus e a gente entra nas questões do reino, mas a gente continua com a nossa mente do passado, a nossa mente de velho homem. E isso faz com que a gente não consiga prosperar em muitas áreas. E esse livro traz uma luz sobre isso. Então, eu gosto muito dessa leitura e eu acho que é muito importante você transformar a sua mente. Então, eu aconselho também esse aqui, né, para você. E esse aqui é um dos livros que eu mais gosto, que mais me impactou, chama Cultura da Honra. Ele ensina a gente a ser igreja, irmãos, de uma forma muito mais relacional, e principalmente de uma forma muito intencional, que você é alguém dentro do corpo. A gente vai falar sobre isso hoje na nossa ministração, para você entender. E esse livro aqui traz essa expressão honra, que muitas vezes, irmãos, a gente não entende essa expressão. Honra não é algo que você exige de alguém, honra é algo que você manifesta na vida de alguém. E é isso que é importante entender, e ele traz essa identidade de honra que muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Então aconselho a você também, né? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e fala assim: hoje é um ótimo dia para você me dar um livro. Já não falam, né? O pessoal já não fala, já sabe que vai. Então pede para a pessoa que está do seu lado, fala assim: hoje é um ótimo dia, eu quero um livro teu. Amém, irmãos? Eu queria parabenizar os pais que estão aqui, em especial meu pai está aqui. Te amo, pai, tudo que eu sou depende de você, né? Todos os ensinamentos, tudo que meu pai fez na minha vida. A mãe faz parte também, né? Deixa eu falar, senão... Esse negócio que eu tinha medo era minha mãe falar: eu vou contar para o teu pai. Vixe, aí... E eu queria dizer para você, pai, que você tem um dos maiores poderes nas suas mãos.
né? Você pode traçar o destino de uma criança. Então, Deus te escolheu para estar acima de uma pessoa e lançar destino sobre ela. Nós entendemos, como cristãos, que nós somos pais de destino, ou seja, nós entendemos que nós temos filhos que são herança do Senhor, para que a gente possa encaminhar eles a cada dia, para que eles possam ser o melhor que Deus tem para eles. E você, como pai, tem esse papel. Você foi escolhido para isso. Eu entendo que eu fui escolhido para isso. E eu queria que você não se esquecesse disso, principalmente nesse dia, né? Hoje é um dia que a gente almoça com os pais, que a gente celebra com os nossos pais. E muitas vezes, irmãos, a gente faz isso só no dia dos pais. Nos outros dias a gente já não tem tanto esse afeto e esse carinho com os nossos pais e também com os nossos filhos. Então eu gostaria que você se lembrasse que um pai entregou o seu filho para que morresse na cruz por nós, para que isso fosse um exemplo daquilo que nós precisássemos ser como pais. Aqueles que entendem e lançam seus filhos para que eles também possam pagar um preço, para que outras pessoas possam conhecer Jesus a cada dia. Então, curta o seu dia, pai, parabéns pelo seu dia, que você possa ser um pai de excelência, né? E possa romper nesse chamado, que é um chamado de Deus, o fato de você ter um filho, cuidar de um filho, né? Isso vale para as mães também, mas hoje é dia dos pais, tá? Então, essa palavra é para os pais. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, hoje nós vamos celebrar a ceia, e eu quero trazer uma palavra direcionada sobre esse assunto. Quem sabe trazer uma luz para você diante daquilo que nós fazemos, daquilo que é representado através dessa mesa, da intenção que Jesus teve quando Ele manifestou essa direção para os seus discípulos, e acima de tudo da forma muitas vezes que a gente tem entendido e pensado ceia, que tem feito com que a gente viva, ao invés de viver um coletivo, a gente está vivendo um individual. E não é isso que Deus deseja de nós. Esse texto, Paulo está escrevendo para essa igreja, ele está explicando, ele está dando direções em relação à ceia. Ele está falando, olha, a ceia tem que ser assim, 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 a gente vai ler. Porque vocês não estão entendendo exatamente o sentido daquilo que Jesus fez um pouquinho antes da sua morte. E a direção que Paulo está dando aqui é uma direção muito clara, que muitas vezes a gente não consegue absorver exatamente o que ele está querendo dizer. Quem sabe porque a gente já foi instruído de uma forma e não abre a nossa mente para isso. Mas a essência do que Paulo está falando em 1 Coríntios 11, principalmente a partir do verso 17, é sobre o corpo de Cristo. A excelência do corpo de Cristo. E eu quero falar sobre isso hoje. O título que eu coloquei para essa palavra é Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. E aqui se referindo não ao pão que ele partiu naquele dia, mas se referindo à representação daquilo que a igreja seria e daquilo que nós precisamos ser como corpo de Cristo. Ele partiu o pão para que nós entendêssemos muitas coisas, mas principalmente para que nós entendêssemos que ele seria o cabeça de um corpo, de uma igreja. E essa igreja precisa entender alguns aspectos e alguns princípios valiosos para que possa caminhar e entender o motivo de nós termos uma celebração como essa. Vamos ler o texto? Versículo 17 de 1 Coríntios 11, eu queria que você prestasse bastante atenção. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra santa que foi lida, exaltamos o teu nome, porque o Senhor nos dá a possibilidade de alinhar os nossos caminhos. E hoje, num dia que nós estamos nos lembrando do teu sacrifício, Pai, nós queremos entender exatamente aquilo que o Senhor tinha para nós como igreja, Pai, aquilo que Paulo está ensinando para Corinto, nesse texto. E nós queremos que o Senhor nos dê luz, nos dê entendimento, nos dê visão daquilo que é necessário, para que nós possamos alinhar o nosso coração com o teu, vermos uma vida cada vez mais próxima daquilo que o Senhor tem para nós, nosso propósito como igreja. Senhor, nós te amamos, nós clamamos que o Senhor trabalhe no nosso coração, no nosso meio nessa hora, através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Paulo aqui está escrevendo para essa igreja de Corinto, está dando algumas direções sobre algumas coisas que aconteciam. É muito interessante, irmãos, que a carta de Corinto, principalmente 1 Coríntios, é uma carta em resposta a algo que havia sido enviado para Paulo antes. Paulo, na verdade, está dando respostas a algumas questões que eles haviam perguntado. Paulo era o apóstolo que havia fundado essa igreja. Então, eles, na época, se relacionavam por cartas. Então, a liderança da igreja, as pessoas da igreja, provavelmente enviaram uma carta para Paulo e começaram a falar: Paulo, tem acontecido isso aqui na igreja, os dons estão sendo usados dessa forma, a igreja tem manifestado o amor dessa forma, olha, tem pessoas que estão falando isso, tem pessoas que estão fazendo isso. E aí Paulo começa a responder essas questões através de uma carta, e você vai ver que existe um andamento em 1 Coríntios. E é interessante que o capítulo 10, um pouco do capítulo 9, o capítulo 11, eles estão muito relacionados, irmãos, à função relacional da igreja, à forma que a igreja se relacionava. E quando Paulo começa a falar sobre esse assunto da ceia, ele começa a trazer uma questão sobre reprovação diante daquilo que acontecia naquela igreja. Então Paulo está falando: olha, eu ouvi falar que no meio de vocês está havendo grupos, está havendo divisões, pessoas estão se reunindo no seu particular, criando grupos, e essas divisões estão interferindo naquilo que Jesus trouxe como primordial para a igreja. E ele fala: em partes eu acredito que isso é verdade, eu reconheço que isso tem acontecido nessa igreja.
Eu reconheço que a igreja não está forte como deveria ser, ela não está excelente como deveria estar. Pelo contrário, estão acontecendo situações de divisão. Estão acontecendo situações que as pessoas estão sendo esquecidas durante a ceia. Estão acontecendo situações em que alguns estão se embriagando, ao passo que alguns estão sendo esquecidos. Pessoas que estão fazendo com que a ceia seja um momento de fartura, enquanto outras pessoas estão sendo deixadas de lado. E é interessante, irmãos, lendo esse texto, eu acredito que quando Jesus, ele designou esse momento da ceia, nos 4 evangelhos está escrito sobre isso, ele está falando sobre um momento em que ele tirou para ter com os seus discípulos. E nesse momento que ele tirou para ter com os seus discípulos, ele teve um ato da demonstração do que ele faria na cruz, através do pão e do vinho. Eu acredito que quando os discípulos começaram a propagar a ideia da ceia, eles não apenas propagaram a ideia falando assim, olha, tem um momento lá no culto que a gente tem que comer um pouco de pão e beber um pouco de vinho, para a gente lembrar de Jesus. Eu acredito que os discípulos contavam sobre a ceia de uma forma diferente. Olha, um pouco antes da sua morte, ele nos reuniu, ele decidiu passar um tempo conosco, ele decidiu fazer uma festa junto conosco, e em determinado momento ele demonstrou aquilo que ele faria na cruz. Ele trouxe uma forma simbólica de uma expressão daquilo que ele representaria lá na cruz, quando estivéssemos lá. E é muito interessante que Paulo, ele fala assim, olha, quando vocês fazem isso, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Não é a ceia do Senhor que vocês estão representando. O fato de vocês fazerem isso, o fato de vocês demonstrarem isso, a forma que vocês estão lidando com isso, não representa aquilo que Jesus deixou na sua essência. Como que eu posso louvar a vocês, ou como que eu posso dar um elogio a vocês, sendo que vocês estão errados na atitude que vocês têm? E eu quero que durante toda essa ministração, eu vou ser muito breve, eu gostaria que você entendesse e pensasse, que nós aqui não estamos falando propriamente de uma vida de pecado, eu vou explicar isso, mas nós estamos falando sobre uma vida de relacionamento. Entender o valor do sangue e do corpo de Jesus que foi entregue por nós, não está relacionado apenas a você entender a você mesmo, está relacionado a você entender quem você é, no meio de uma função onde pessoas estão junto com você. E aí Paulo está falando, olha, não vos louvo dessa forma, porque não é a ceia do Senhor que vocês estão executando. E aí Paulo, a partir do versículo 23, ele começa a explicar o que ele havia recebido de Jesus, ele começa a falar, olha, a ceia funciona dessa forma. E é muito interessante que Paulo começa assim, na noite que foi traído, ele deixou o maior ideal, ele deixou o maior símbolo de relacionamento que nós precisamos ter. Se você ler Lucas 22, você vai ver que os discípulos prepararam, os discípulos foram até a casa onde seria a celebração da Páscoa, e eles arrumam tudo para que uma festa acontecesse naquele lugar, para que houvesse uma celebração. Já estavam lembrando algo que havia acontecido, que era a Páscoa. Então, nesse meio todo, Paulo está falando, Jesus, na noite que foi traído, decidiu demonstrar como a igreja deveria se comportar. Normalmente, irmãos, uma pessoa que é traída ou que sabe que vai ser traída, ela traz ensinamentos de se isolar e não de ter mais relacionamento. E Jesus está fazendo o contrário aqui. Jesus está sabendo que ele seria traído e ele está falando, olha, vocês precisam ser unidos, vocês precisam ser um corpo. Na noite que foi traído, decidiu Jesus tomar o pão e o cálice e demonstrar o seu amor sacrificial. E aqui a gente precisa entender o que Jesus estava representando. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. Eu quero ler um versículo para te mostrar o que estava acontecendo no coração de Jesus nesse dia.
versículo 14. Olha só, chegada a hora. Então, do versículo 7 até o 13, os discípulos estão organizando a festa. Daí chega o versículo 14, Jesus fala assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então eles se sentaram, eles se reuniram para desfrutar daquele momento. E olha a fala que Jesus tem, e disse-lhes, olha o que Jesus falou para eles: tenho desejado ansiosamente comer convosco. Tenho ansiado, eu tenho desejado, existe um desejo no meu coração de estar convosco. Jesus está falando sobre um tempo que ele queria passar com os seus discípulos. Ele não está falando sobre o ensinamento que ele queria dar, ele está falando sobre um tempo que ele queria desfrutar. Jesus aqui não está falando sobre o que estava na mesa, ele está falando sobre quem estava na mesa. Então, na noite que foi traído, o anseio do coração de Jesus não era trazer mais um ensinamento para a igreja naquele tempo, não era fazer mais uma celebração religiosa. Jesus queria passar um tempo com seus discípulos, ele queria estar com eles, ele queria ter relacionamento, ele queria estar junto. Eu não vejo a hora, Jesus está falando, eu não vi a hora de estar com vocês nesse momento. E eu vou mostrar para vocês o que é a ceia de verdade. É estarmos juntos, é estarmos em relacionamento. Olha, eu vou pagar um preço para que vocês possam viver assim. E aí Jesus pega o pão, ele parte o pão, ele distribui para os seus discípulos. Eu tenho para mim que Jesus partiu o pão e entregou, e os próprios discípulos foram partindo mais e mais, e Jesus trouxe um ensinamento naquela hora, e ele fala assim: olha, este é o meu corpo. Sabe que interessante, irmãos? Essa expressão partir, ela tá, nessa versão aqui, ela está muito bem explicada. Porque o que Jesus estava querendo dizer é que era a representação do que ele faria na cruz por mim e por você. Partir o pão realmente é cortar e multiplicar aquilo. Essa palavra partir o pão é a mesma palavra quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e ele fala, olha, partia o pão e aquilo ia multiplicando. E depois ele fala, e esse vinho representa o sangue da nova aliança. É interessante a gente entender isso, irmãos, porque até esse momento eles viviam debaixo de uma aliança. Qual era a aliança que eles viviam nesse tempo? Eles viviam a aliança que Deus havia feito com Abraão, que depois renovou em Noé. Na verdade, Noé, depois renovou em Abraão. Era uma aliança de que Deus faria um povo, Deus estabeleceria algo sobre a vida de um povo. E Jesus vem, e quando ele está se entregando, ele traz para aqueles discípulos naquele momento, falando, olha, vai haver uma renovação na aliança. E sabe o que é interessante? Ele usa a representação do pão como sendo sua própria carne, e ele usa a representação do vinho como sendo seu sangue, porque toda aliança que Deus estava fazendo e demonstrando com o povo tinha que ter um sacrifício. Então ele está falando, eu estou decidindo ser a carne do cordeiro que é queimada no holocausto. Então eu estou partindo com vocês a minha carne. Eu quero que vocês entendam o sacrifício do que eu vou fazer. E eu estou entregando para vocês o meu sangue, bebam dele, façam parte deste sacrifício junto comigo. Essa nova aliança, Jesus estava falando para os discípulos, e eu creio que eles estavam se lembrando do que Jeremias havia falado. Jeremias fala, eu não lembro exatamente o versículo agora, mas ele fala que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, onde a lei não estaria mais nas tábuas, mas estaria nos corações. Ele estava falando da execução da igreja, do papel da igreja. Então Jesus, no anseio que ele tinha de estar com seus discípulos, ele começa a ensinar, olha, uma nova aliança está sendo estabelecida. Não é mais uma aliança em que você vai ter que pagar um preço, um cordeiro, levar um bicho para poder entrar na presença de Deus. Não, entenda, eu estou decidindo rasgar o meu corpo, dar o meu sangue, para que agora vocês tenham livre acesso à presença de Deus.
Mas isso não é algo individual, isso é algo onde nós estamos juntos, onde nós estamos no coletivo. E é interessante que essa expressão partir o pão, essa ideia de você cortar e multiplicar, é a mesma expressão também que os discípulos tinham no Novo Testamento, ali em Atos, quando a igreja dos primeiros anos estava se manifestando. Eu não sei se você entende dessa forma, irmãos, mas o fato de se partir com as pessoas revela Jesus. As pessoas vão identificar muito mais Jesus na nossa vida quando nós decidimos partir o que temos com o próximo, partir o que temos com as pessoas que estão próximas de nós, do que simplesmente falarmos que nós somos de Jesus. Ele decidiu partir Ele mesmo, Ele decidiu entregar o seu próprio corpo por nós. E sabe o que é interessante? Se você pega Atos 2, do 42 até o 47, a palavra fala que eles permaneciam unânimes no templo, partindo o pão. Essa expressão é clau, partindo o pão, tendo relacionamento, eles estavam juntos, e não apenas o pão eles partiam, sabe o que mais eles partiam? Eles partiam os seus bens, eles vendiam tudo que tinham, e repartiam conforme havia necessidade, o que atraía a atenção daquele tempo do povo, e a Bíblia fala no versículo 47, e eles tinham a simpatia do povo. Não era o fato deles serem super especiais, não era o fato deles realizarem curas, isso fazia parte, mas era o fato da forma que eles cuidavam uns dos outros. Ninguém tinha necessidade, pelo contrário, eles vendiam o que tinham e partiam. É a mesma expressão que Jesus está falando: eu decidi partir o meu corpo. A igreja era anunciada não através de uma pregação, a pregação é anunciada, a pregação anuncia Jesus. A igreja é manifestada através de um compartilhamento. Jesus está falando: estou decidindo compartilhar o meu corpo, façam o mesmo em memória de mim. Ajam dessa forma, para que vocês possam mostrar o porquê eu estou fazendo isso. O fato da gente compartilhar, irmãos, o fato da gente demonstrar amor pelo próximo, cuidado, zelo, é algo que tem que estar na excelência do coração da igreja. Nós não temos que nos preocupar com as pessoas por dó, nós temos que nos preocupar com as pessoas por amor, por aquilo que Jesus fez por nós. Sabe, irmãos, a ceia, o partir do pão, é interessante porque Jesus tinham discípulos no caminho de Emaús, lembra desse texto? Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece, a Bíblia fala que eles não conseguiam reconhecer quem era Jesus. E eles andaram, e Jesus contou as histórias e tal, e eles estavam impressionados com aquilo, e eles contando para Jesus que Jesus havia morrido. Muito louco, né? Falando para Jesus que ele tinha morrido. E aí, em determinado momento, eles param e eles falam: não, Jesus, fica. Não fala Jesus, porque eles não sabiam quem era, né? Não, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Então, Jesus para e fica com eles. Vamos ler esse versículo, irmãos? Lucas 24, está perto aí de onde você está, né? Se você estiver em Lucas 22. Olha só o versículo 30. O versículo 30 fala assim, tá? Eles já estão no lugar onde eles estavam, ali para cear, para comer, e ele fala assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, quando foi que a manifestação de Jesus se revelou? No partir do pão. Jesus orou, abençoou aquele momento, se agradou, se alegrou e partiu o pão. Quando ele partiu o pão, a palavra fala que os olhos dele se abriram. A igreja revela Jesus ao mundo quando nós decidimos partir o pão. Os olhos das pessoas vão começar a se abrir diante das atitudes que nós temos em cuidar do corpo. Por isso que a ceia não é só um dia que você vem aqui, toma um pouco de suco de uva e come um pedacinho de pão, é tão pequenininho. É muito mais.
Eu vou dizer uma coisa para você, entenda isso com muito zelo, irmãos. A unção, o poder, não está nisso daqui. Isso daqui é um símbolo, é uma representação. Só que nós achamos que o poder está no pão. Eu tenho que ir lá comer a ceia, porque senão eu não vou ser abençoado. Não foi isso que Jesus estava mostrando para os discípulos. Jesus não estava naquele dia falando, olha, a partir de agora esse pão tem poder, coma esse pão, porque você vai ser abençoado. Ele não está falando isso. Pelo contrário, ele está falando, é o momento que nós estamos vivendo, o pão sou eu. O que eu quero de vocês é que vocês compartilhem. O que eu quero de vocês é que vocês vivam em comunidade. Eu quero que vocês vivam em unidade. Isso é tão forte, irmãos, que quando você for levar a tua oferta e você sabe que tem alguém que tem algo contra você, não é você que tem algo contra alguém, é quando você sabe que tem alguém que tem algo contra você, você deixa a tua oferta. Você deixa a tua oferta, não entrega a tua oferta, não vai ser recebida. Deixa a tua oferta, daí você vai, arruma isso o mais rápido possível, e aí você volta, aí a sua oferta vai ser recebida. A comunhão e o relacionamento, eles precisam ser evidenciados em um nível cada vez maior no nosso meio, do amor de Jesus por nós. E a ceia é a maior representação que nós temos disso. Ele decidiu partir, ele decidiu partir o pão conosco, para que nós partíssemos, ou repartíssemos Jesus com as pessoas. Esse é o sentido original da ceia. É muito forte isso, irmãos, e a gente precisa lutar. A ceia é a representação de que nós somos um, e servimos a um único Deus. É a festa que representa que o reino está estabelecido. É interessante que Jesus fala, deixa eu mostrar para você aqui, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui é o papel missional que a ceia tem, anunciar a morte de Cristo. Quando eu participo desse momento, eu estou anunciando a morte, eu estou falando, Ele morreu por mim, eu estou feliz por isso. Esse tempo de relacionamento, esse tempo de compartilhar, está trazendo uma identidade daquilo que Jesus fez na cruz. E querido, o papel de Jesus na cruz é o mais importante que existe na face da terra. E a ceia representa isso. Sabe, quando a gente está aqui e quando a gente está compartilhando esse momento da ceia, não é um momento em que eu estou concordando com você diante das adversidades ou que você está concordando comigo, não, é um momento que a gente decidiu concordar com Cristo e Ele faz as coisas do jeito dEle. Não é porque eu entendo mais do que você ou você entende mais do que eu, é porque a gente entende que a gente não é nada e Ele é tudo na nossa vida. Esse é o momento da ceia. Essa é a representação que a ceia tem que ter no nosso meio. Não é uma briga por ideias melhores. Não é, olha, você precisa concordar com aquilo que eu estou falando. Você tem que fazer do jeito que eu estou fazendo. É porque eu entendo mais do que você. Não, é um momento que a gente realmente entende que a gente não entende nada. E que é Jesus que tem que tomar conta da nossa vida. Esse é o momento da ceia. Eu não vou compartilhar a ceia com o meu irmão, porque olha, aquele lá é o que eu gosto, porque aquele outro lá eu não gosto. Irmãos, você está oferecendo uma ceia como os coríntios estavam. Você está demonstrando aquilo que Jesus fez na cruz de uma forma totalmente equivocada e contrária ao que Ele fez na cruz. E é muito forte isso, irmãos, porque a gente precisa se convencer disso. Em Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre o Pai Nosso. Lembra dessa expressão do Pai Nosso? E aí lá no meio, no versículo 11, sabe o que Jesus fala? Que o meu pão de cada dia seja dado. É isso que Ele fala? É isso que Ele fala, irmãos? O que Ele fala? Nosso. Dá uma cutucada na pessoa do seu lado e fala nosso. Não é seu só não, irmão. Só que hoje, irmãos, tem uma grande parte da igreja que quer que o pão seu, individual, seja dado. E quando a gente pensa nessa realidade, a gente está pensando uma realidade assim, olha, Jesus tem que me abençoar, né?
Porque, olha, quantos anos eu estou servindo na igreja, quantos anos eu estou fazendo as coisas, Jesus tem que me abençoar. E, queridos, nós muitas vezes estamos vivendo uma realidade, uma ceia focada no indivíduo. Jesus não focou no indivíduo, focou no coletivo. O pão é nosso, não é meu. Porque ele manifesta na igreja no nosso tempo, no nosso lugar secreto. A Bíblia fala, vá para o lugar secreto, que Deus te recompensará no lugar secreto. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que aonde estiverem 2 ou 3 ou mais, ali Ele estaria. Igreja é isso, é um tempo que nos reunimos para que Ele habite no nosso meio. Nosso, não é meu. Só que hoje em dia, irmãos, a gente tem vivido uma realidade em que a cada dia que passa as pessoas estão mais egoístas. Nós estamos vivendo ou voltando a viver uma realidade que Paulo está corrigindo em Coríntios, está falando, olha, enquanto alguns estão se fartando, outros estão passando necessidade, mas ninguém liga para nada. Enquanto alguns estão se embriagando, outros não têm o que comer, mas ninguém está nem aí. E é interessante, irmãos, porque essa fala de Paulo não está falando apenas do pão e do vinho, está falando da ceia, do momento, da celebração, da festa que eles faziam. Quem sabe a igreja de Corinto era uma das que tinha as classes sociais mais separadas. Ao mesmo tempo que tinham muitos ricos na igreja, tinham muitos pobres. E o que acontecia? Os pobres muitas vezes eram esquecidos. Agora eu vou te falar, Jesus veio morrer por quem? Por todos. Ele não escolheu os ricos, Ele não escolheu os de nobre nascimento, Ele não escolheu os melhores, Ele escolheu a todos, e decidiu morrer por nós na cruz, e trouxe essa identidade, esse simbolismo, para que nós pudéssemos nos lembrar disso, de executar esse papel. É tão interessante, irmãos, que a Bíblia ela nos leva a entender que nós a cada dia precisamos ser menos. Sabia disso? Fala a pessoa do seu lado, você tem que ser menos, meu irmão. Eu e você precisamos entender isso. Quanto mais a gente morre, mais Ele é exaltado na nossa vida. Quanto mais a gente decide morrer, mais Ele é exaltado na nossa vida. A palavra fala, olha, Ele escolheu os que não são. Ele escolheu os que não são. Desculpa te falar dessa forma, isso vai te ofender, mas quando você decide ser alguma coisa, você está falando, não quero ser escolhido. Porque Ele escolheu os que não são. Quando a gente decide morrer mais para fazer o nosso papel, para executar a nossa função, irmãos, o reino começa a se manifestar de uma forma mais intensa. Lá no livro de Lucas que nós lemos 22, Jesus está falando, Ele toma o cálice e fala assim, olha, não vamos fazer isso novamente até que o reino venha. Sabe quando o reino se manifesta da forma mais excêntrica? Quando Jesus ressuscita, porque o Espírito Santo vem sobre a igreja. O reino começa a se manifestar, é por isso que João fala, olha, não está em qualquer lugar, não está num templo o reino de Deus, o reino de Deus está em nós. Quando eu decido participar desse momento, eu estou anunciando o reino de Deus. Quando eu decido participar da ceia, eu estou anunciando o reino de Deus. É por isso que Paulo começa a trazer algumas instruções, e ele fala assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa palavra indignamente, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar, eu estudei bastante para entender isso aqui. Ela não está falando propriamente do pecado, ela está falando sobre a atitude que ele estava revelando anteriormente. Ele está falando, olha, aquele que bebe, aquele que come indignamente, ele se torna culpado do sangue. Aquele que come e bebe de uma forma não digna a se viver o corpo de Cristo, está comendo juízo para si. Eu não vou ficar falando para você as palavras em grego que tem aqui, tá, irmãos? Não vai ficar muito aula o negócio, né?
Mas essa palavra indignamente está se referindo não exclusivamente ao pecado que nós cometemos, mas está se referindo ao fato de não sermos igreja como Jesus nos chamou para ser, não nos importarmos com o próximo como Jesus pediu. Paulo está se referindo nessa palavra à atitude que ele havia condenado um pouco antes. O indignamente aqui está se referindo a isso. Mas sabe, irmãos, entendo com zelo o que eu vou te dizer. Muitas vezes a gente está tão bitolado no nosso centro-eu, que a gente acha que esse indignamente é eu no meu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, se for analisar pela nossa vida, nós não somos dignos, não adianta, não somos dignos. Nós não somos dignos de participar dessa mesa aqui, amado. Você pode ser bonito, feio, rico, pobre, não importa de onde você veio. Por você mesmo, você não é digno de celebrar isso daqui. Mas Jesus resolveu pagar um preço para que nos tornasse assim, no coletivo. Só que eu muitas vezes sou tão egoísta que eu penso assim, será que eu tenho algum pecado? Deixa eu ver. Não, esse eu já pedi perdão, esse aqui eu já pedi, esse aqui eu já pedi. Só que a gente não fala com o irmão que está do lado. A gente olha para dentro da gente, mas a gente não olha para o próximo. Que ceia é essa? Que às vezes está tentando corrigir o que está dentro da gente, mas a gente não está corrigindo os laços que estão quebrados, as pessoas que não estão mais, que nós não estamos mais recebendo, que não estamos mais ajudando. E aqui eu falo de todas as questões, irmãos. Quando a gente fala de ajuda, a gente associa com finança, né? A gente pensa que tem que ajudar financeiramente. Isso faz parte, é uma das coisas. Mas você quer uma pergunta? Quer ver uma questão que você muitas vezes se esquece? Quando foi a última vez que você decidiu orar por todas as pessoas da sua célula no seu tempo a sós com Deus? Sabe o que a gente ora no nosso tempo a sós com Deus? Me abençoa, Senhor. Estou precisando trocar de carro. Me abençoa, Senhor, eu estou precisando disso. Eu preciso disso no meu. Eu preciso disso na minha. E o tempo que às vezes a gente teria para abençoar a vida das pessoas, para orar pela vida das pessoas, para ministrar a vida das pessoas de alguma forma, a gente só foca no meu. É interessante, irmãos, porque isso é a síndrome do Éden, sabia? Jesus fez o homem para que ele amasse o homem. Sabia disso? O homem não foi feito para ser amado, ele foi feito para amar. Quando o pecado entra, o homem vira a direção do amor, então ele foi feito para amar. Quando ele come do fruto e ele peca, ele desobedece a Deus, ele vira a direção do amor e volta para ele mesmo. Eu preciso ser amado, eu preciso ser amado. E o egoísmo se estabelece na vida do homem. É por isso que quando Deus vai conversar com Adão, eu não fiz nada, Deus. Eu estou certinho, foi ela. O amor próprio falou mais alto do que o amor pelo próximo. Ao invés de proteger o irmão, ao invés de proteger a esposa, vamos colocar ali, ele fez o quê? Egoísmo, protegeu a si mesmo. E aí Eva, tomada do mesmo orgulho, fez o quê? Eu não fiz nada, Deus. Foi a serpente. A síndrome do Éden é quando você nunca assume a sua culpa, mas sempre olha para os outros com um olhar de acusação. E muitas vezes, irmãos, a gente olha para nós e a gente pensa, não, mas eu estou santo hoje. Eu não fiz nada, não. Acho que eu posso tomar a ceia, eu acho que eu posso comer ali o pãozinho. Estou de boa comigo. Mas há 5 anos não fala com o pai. Mas olha para os irmãos da igreja e fica julgando eles. E é interessante que a gente vai ver daqui a pouco, porque a palavra fala assim, se eu me julgasse a mim mesmo, eu não seria julgado. Se você pega Mateus 7, a palavra fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. E aí você pega a expressão desse e fala assim, se julgue a você mesmo e você não será julgado.
Só que muitas vezes os nossos olhos estão tão focados em nós, e a gente participa de um momento como esse só pensando em nós, que a gente se esquece que Jesus fez isso para estabelecer o corpo. E aí você pega o versículo seguinte, Jesus está falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe o que essa palavra examinar, na essência está querendo dizer? Veja se é genuíno o que você está vivendo. Olha para dentro de você, o amor que tem dentro de você é real? Porque às vezes, irmãos, a gente está participando de um momento como esse, e a gente se esquece que em 1 João, a Bíblia fala para nós assim: se você diz que ama o teu próximo, se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, a quem você vê, você é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Pode falar, ele não vai aparecer aqui não. Tem medo de falar, o diabo aparece. É mentiroso se você está falando que você ama a Deus. Olha, Senhor, eu te amo. Nossa, como é bom me lembrar desse momento. O Senhor morreu na cruz por mim. Mas eu não amo meu irmão. Eu sou mentiroso. Eu estou fazendo isso aqui simplesmente um momento que eu como pão e bebo suco. Não está trazendo a simbologia do que Jesus quer de verdade, do compartilhar o pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, veja se dentro de você há genuíno amor, a excelência do Evangelho dentro da tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Está falando, participe da ceia, mas se examina antes, cria uma análise antes da sua vida. E o versículo seguinte ele fala assim: porque, é muito legal isso, irmãos, porque, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para discernir o corpo. Aqui está falando não do pão, não está falando que eu tenho que discernir que pão que é, mas que é pão de leite. Discernir o corpo é entender o corpo de Cristo. Quem come e bebe sem entender corpo de Cristo, quem come e bebe sem analisar o ambiente que está vivendo, come juízo para si. É como se eu estivesse falando, quando eu estou comendo sem discernir o corpo, é como se eu estivesse falando: Senhor, não valeu de nada o que o Senhor fez. Eu prefiro ser condenado. Come juízo para si. No versículo final 34 ele fala: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo, a fim de não se reunir para condenação. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando, é melhor você comer em casa sozinho, se farta, faz o que você quiser, porque se você vier para o âmbito de igreja, daquilo que Jesus fez, certamente você vai ser condenado. E aí a gente entra na parte final, e aí ele fala assim: é por esta razão, porque vocês comem sem entender o corpo, é porque vocês comem cada um a própria ceia, é porque vocês não se importam com o próximo, é porque vocês não estão preocupados em compartilhar, vocês estão preocupados só em olhar para dentro de vocês não estão preocupados em olhar para o próximo. É por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Sabe o que Paulo está falando? De uma igreja fraca, de uma igreja doente, de uma igreja adormecida. Paulo está falando: a razão de vocês não entenderem corpo, a razão de vocês não olharem para vocês, examinar e entender o genuíno amor de Jesus, está fazendo com que as pessoas vivam fracas, vivam doentes e vivam adormecidas dentro da igreja. Sabe o que significa isso, irmãos? Pessoas que estão nas igrejas, estão apenas esquentando os bancos das igrejas. Aqui é cadeira, estão esquentando apenas as cadeiras das igrejas. Pessoas que estão vindo para a igreja sem pensar que elas têm utilidade, que elas têm poder dentro delas, que o evangelho está em ação, que o reino está se manifestando e nós podemos fazer a diferença.
pessoas que dormem, pessoas que estão fracas e pessoas que estão doentes, são pessoas que não conseguem ter o vigor para lutar a luta do dia a dia, do reino de Deus. Essas pessoas são as pessoas enfraquecidas, são as pessoas que normalmente desistem no meio do caminho. Sabe por que muitas delas desistem? Porque a igreja não está sendo o que a igreja tem que ser, de se abraçar, de lutar as lutas juntos, de ter a comunhão e a unidade estabelecida. Quem está fazendo de daqui a aqui sabe o esforço que a gente está tendo em manifestar um ideal de que você nasceu para vencer. E só que eu não estou querendo trazer aqui para você uma mensagem triunfalista. Eu nasci para vencer, yes. Não, vai ter aflição, vai ter dificuldade. Mas quando você entende quem você é, quando você entende o teu papel e você procura entender o teu propósito, amado, você acorda para a vida. E isso está relacionado a sermos corpo. Porque você pega 1 Coríntios 14, Paulo está ensinando a igreja, ele fala assim, os dons, irmãos, não são para que você possa se promover em cima deles. Olha, está lá o irmão que cura, olha lá, está lá o irmão das palavras de profecia, olha, está lá a irmãzinha que ora e tudo acontece. Não é para isso que o dom serve. A palavra fala que os dons são para a edificação da igreja. É para que o coletivo se fortaleça, é para que a igreja seja cada vez mais unida. Quando a igreja acorda, quando a igreja sai da sua fraqueza, da sua doença, ela começa a entender que Jesus não morreu por um, morreu por todos, e que a ceia não é representação do que eu sou, é a representação do que Ele é. Então nós lembramos dele, trazemos à memória aquilo que Ele foi e continua sendo através das nossas vidas. E aí nós nos lembramos que quando estão 2 ou 3 reunidos como o corpo, Ele vem como cabeça e se manifesta no nosso meio. Mas não é algo individual, é algo coletivo, é algo que a gente entende papel de igreja. Quando a gente ama, não porque a pessoa merece, mas é porque nós fomos amados primeiro. E isso não tem valor nenhum, se eu não entender o valor que as pessoas têm para Ele. Eu decido amar. Não é porque a pessoa merece. Até porque, irmãos, vai ter gente que não vai merecer. Mas sabe por que eu decido amar? Porque Ele me amou primeiro. E eu não merecia. E aí, Ele decidiu enviar o Filho para que morresse na cruz, para que compartilhasse o seu corpo, para que derramasse o seu sangue, para que eu me lembrasse dEle. Não para que eu olhasse para dentro de mim, como se eu fosse o centro de todas as coisas, mas para que eu olhasse para Ele como centro de todas as coisas e fizesse parte do corpo, para que juntos a gente seja igreja. Não para que a gente olhe para as diferenças, mas para que a gente olhe para aquele que gera conexões. É isso que a ceia precisa representar para nós. Sabe, querido, quando você decide viver Jesus, a Bíblia fala que nós precisamos fugir do pecado. Então, quem sabe, você precisa entender que é muito mais profundo do que apenas você pedir perdão pelos seus pecados quando você está com isso aqui na sua mão. E é muito mais você entender que conexões estão quebradas na sua vida. Porque o pecado, nós precisamos lutar todos os dias contra ele, não é só no dia da ceia. Agora, no momento que nós nos lembramos de Jesus, é o momento que a gente lembra do corpo que foi partido e nós precisamos ser esse corpo. Vamos cear? Vamos? Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você antes. Assim que eu terminar de orar, o pessoal vai começar a entregar a ceia. Tá? Espera só um pouquinho, pessoal da ceia. Eu quero orar por você, para que essa palavra entre no teu coração. Depois que eu terminar essa oração, o pessoal vai entregar e você vai ficar de pé. E querido, se há alguma desconexão na tua vida,
Pode ser que a pessoa não esteja aqui. Eu queria que você orasse, clamasse ao Senhor para que isso fosse corrigido na sua vida. Para que você entendesse ser igreja. Pode ser que você está aqui hoje, primeira, segunda ou terceira vez. Você faz parte da igreja. A igreja do Senhor é uma sobre a terra. Não pode haver divisões entre nós. Então eu quero te convidar a fazer parte com a gente. Sabe? Ele foi derramado por nós, o sangue foi derramado por nós, o corpo foi entregue por nós. Isso tudo para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Eu vou ler esse último texto. Hebreus, capítulo 10. Se você puder ler comigo. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. A palavra fala assim: tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Versículo 19, falando do sangue, versículo 20, da carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de más consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. E aí o versículo 24 fala: consideremo-nos também uns aos outros. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que nós possamos juntos crescer no amor e nas boas obras. E o versículo 25 termina falando: não deixemos de congregar, como é costume de algum, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Olha, para que a gente consiga entrar no Santo dos Santos, a gente precisa ter coragem, intrepidez, e se aproximar com o coração sincero, com as mãos limpas, mas não é sozinho, não é sozinho. O versículo 24 deixa isso muito evidente: considerando uns aos outros, não deixemos de congregar, vamos nos fortalecer juntos, vamos entrar no Santo dos Santos juntos. Isso não é um papel só para um sacerdote, esse tempo já foi, esse é papel para uma igreja inteira, para um povo junto. Considere o teu irmão. Eu quero orar por você, depois eu gostaria que você vai receber o seu copinho, e nós vamos ter um momento que nós vamos orar uns pelos outros. Eu quero que você fique muito à vontade com isso, irmão. Não quero te forçar a fazer nada aqui, mas eu gostaria que você já começasse a pedir a Deus alguém para que você possa compartilhar a tua ceia, entendendo, querido, que não é só pedir perdão pelo pecado, mas é pedir perdão pelas faltas de conexões. Se tem alguém na tua vida hoje que você afastou no teu coração, mas tem alguém que você já matou dentro de você, alguém te fez algo muito ruim, na noite que foi traído, ele decidiu que nós tínhamos que ser unidos. Pai, nós te amamos, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos recordarmos do teu sacrifício na cruz. O Senhor compartilhou o teu corpo por nós, o Senhor resolveu entregar e demonstrar através da sua vida o que nós precisamos fazer da nossa como igreja. E nós queremos que essa palavra entre nos nossos corações, Senhor. Nós queremos viver uma vida de excelência da tua palavra. Nós queremos viver uma ceia todos os dias. Nós queremos entender e viver a excelência que o Senhor tem do compartilhar, de dar o sangue, do sacrifício vivo, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, como igreja, recebermos, e nós agradecemos pelo teu sangue que foi derramado, nós agradecemos pelo teu corpo que foi entregue por nós na cruz. Nós te exaltamos e fazemos isso na sua memória, Pai, nos recordando através deste símbolo da ceia que o Senhor deixou para os seus discípulos, e que até hoje está no nosso meio, não com
como uma celebração religiosa, mas como um ato de amor, alguém que decidiu dar a vida para que outros pudessem viver. Então, Pai, que em nome de Jesus a luz que venha no nosso coração através da sua palavra, seja uma identidade de uma igreja verdadeira, de uma igreja que faz a diferença, uma igreja intencional, que anuncia a tua morte através de relacionamento, Pai. Que em nome de Jesus, assim como o Senhor orou, que nós possamos ser um para que o mundo creia que o Pai te enviou, Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus, para que nós possamos estar cada dia mais alinhados, fortalecidos e entregues, Pai, a sermos uma igreja cada vez mais conforme o teu coração, em nome de Jesus. Amém.